Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, né? Gravada do conteúdo que faz referência ao oitavo ano. Conteúdo esse que nós estamos vivenciando trata-se da independência do Brasil, e todo o processo de evolução e questionamentos que esse processo obteve. Lembrando o seguinte: Portugal fez com que a nossa independência não acontecesse, lutou para que isso não ocorresse. Por quê? Porque isso para ela, para as cortes portuguesas, para o governo português, seria um desastre, ruim economicamente, pois sua colônia mais próspera iria fatalmente atingir uma autonomia, atingir a independência. Poderia o Brasil, a partir de então, começar a decidir seus próprios caminhos, livre das pressões e do jugo português, que obviamente queria somente favorecer a corte portuguesa, a economia portuguesa, a nobreza portuguesa também. E aí a questão da independência foi influenciada, como já foi dito, pelo iluminismo, pelos movimentos de independência que estavam ocorrendo aqui com os países vizinhos ao Brasil. E Dom Pedro I tomou a iniciativa de abraçar a causa brasileira. No entanto, houveram situações em que algumas províncias não admitiram a independência, não é? E eram resistentes a esse processo de autonomia do Brasil. Significa que não queria que o Brasil tornasse independente as cortes portuguesas. Daí o grito da independência foi feito com, só revisionando aqui, Dom Pedro I, lá às margens do rio Ipiranga, quando ele estava de retorno de uma viagem de Minas Gerais, ele parou às margens do rio, recebeu uma carta que estava assinada por José Bonifácio e sua esposa, Maria Leopoldina, os dois, Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, José Bonifácio, um ministro que tinha uma influência muito grande no governo de Dom Pedro, assinaram uma carta, ele recebeu essa carta, às margens do rio Ipiranga, e naquela carta dizia que o fruto estava maduro. O fruto, que era a independência, estava maduro, estava mais do que na hora de haver a colheita desse fruto. Então foi decretada a independência. No entanto, com a independência, o Brasil teve ainda que pagar uma indenização ao governo português para que o governo português, muito bem, isso mesmo, viu? Muito bem, reconhecesse a nossa independência. Deu para entender? Reconhecesse a nossa independência. E Portugal, somente com esse valor pago ao país lusitano, o Brasil pagou uma quantia, e o Brasil teve a sua independência reconhecida. Como temos um novo governo independente, temos que ter uma Constituição. Até então, o que baseava as leis do Brasil eram as leis portuguesas, não é? As regras portuguesas, as regras que foram instituídas por alguns reis portugueses, a Manuelinas, Afonsinas e Filipinas, foram reis portugueses
que colocaram a imposição da Constituição portuguesa aqui no Brasil, valendo para o Brasil. E precisávamos então com uma Constituição com esse caráter independente do Brasil. Para isso foi elaborado um documento constitucional em 1823, a chamada Constituição da Mandioca. Por que ela ganhou esse apelido, Constituição da Mandioca? Porque só poderiam participar da vida política, ou seja, votar e ser votado, quem tivesse 100 alqueires de terras. Ou seja, era uma Constituição, não é, elitista, e que em outros aspectos delimitava, reduzia os poderes de Dom Pedro I. Foi o que ele fez? Ele parou aí, estão elaborando a Constituição em 23, para por aí. Ele observou e leu e viu que aquela Constituição estava reduzindo seus poderes. O que ele fez? Fechou o Congresso, anulou aquela Constituição, juntou-se com um grupo de advogados e elaborou uma Constituição que foi imposta aos brasileiros. Essa Constituição surgiu agora para favorecer e atender os anseios e desejos do Dom Pedro I. E essa Constituição de 1824, não mais a Constituição de 23, fará com que Dom Pedro ganhe uma autonomia e superpoderes. A Constituição brasileira pregava que existia 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. Dom Pedro I exercia poder sobre quais desses que foram citados agora há pouco? Isso, sobre 2. Muito bem, parabéns, viu? Dom Pedro I exercia dos 4 poderes da Constituição de 1824, ele exercia 2. Ele exercia o poder executivo e ele exercia o poder judiciário. Tá bom? Então, na página 138, deu para entender? Isso. Gostei, parabéns. Está atento aí, continue assim. 138, nós temos aqui a Constituição de 1824. Com a decretação da independência do Brasil e a derrubada das resistências ao novo governo, havia a necessidade urgente de se estabelecer uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição, que seria fruto da pressão popular e dos republicanos que apoiaram Dom Pedro na emancipação do Brasil. Essa emancipação do Brasil, que significa esse termo emancipação, professor? Esse termo emancipação significa independência, tá bom? Reunidos os constituintes, os deputados lá, continuando aqui o nosso texto do nosso livro, página 138, os constituintes deveriam dar ao Brasil suas leis e a Constituição. Logo começaram a surgir posicionamentos diferentes. Alguns parlamentares da oposição passaram a criticar politicamente as atitudes do Ministério do Imperador, especialmente pela admissão no Império, no Exército Imperial, de vários oficiais portugueses que haviam lutado contra a nossa independência. Com a saída de José Bonifácio de Andrade do Ministério, os irmãos Andradas passaram a fazer oposição a Dom Pedro. Essa relação entre Dom Pedro I e José Bonifácio era, assim, de fato, muito conflituosa. Momentos de paz, de sossego e momentos de agitação
momentos de conflitos. Mas vocês têm que entender que quando chegar no nosso conteúdo, que a gente for verificar que Dom Pedro deixou o Brasil, renunciou, entre aspas, abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, quem vai cuidar do filho de Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, será José Bonifácio. Quando eles se reaproximam na sua relação de amizade, e Pedro I pede que José Bonifácio cuide do seu filho, que seja o tutor do seu filho. Deu para entender? Pois bem, dito isto, vamos prosseguindo. Então os irmãos Andrada passaram a fazer oposição a Dom Pedro I na Constituinte, o que agravou a situação. Devido a essa gravidade, o Congresso se manteve em sessão permanente, no dia 11 ao dia 12 de novembro de 1823, permanência conhecida como Noite da Agonia. Na manhã do dia 12, perante o Congresso, compareceu o ministro do Império e leu o decreto de Dom Pedro I que dissolvia o parlamento. Então ele fechou, teve uma atitude ditatorial, fechou o parlamento, porque antes dessa Constituição de 24, a de 23, que foi chamada Constituição da Mandioca, essa Constituição, ela limitava os poderes de Dom Pedro I e ele não queria que isso acontecesse. E aqui você tem, na página 138, um organograma de como estava a concepção estrutural do governo brasileiro após a Constituição de 1824. Você tem o poder moderador na parte de cima, depois os outros poderes logo abaixo, o poder legislativo, que são deputados e senadores, executivo, que é exercido pelo próprio Dom Pedro, e o poder judiciário, com os juízes das províncias e os juízes de âmbito federal. Tá bom? Muito bem. E ressaltando que nessa Constituição de 24, ela favoreceu muito a Dom Pedro, a figura de Dom Pedro I, porque teve ali o poder moderador e o poder executivo sendo exercido pelo próprio Dom Pedro. Vamos lá. 139. As tropas cercaram o edifício da Assembleia, onde ele dissolveu, chamada na Noite da Agonia, e a saída dos parlamentares prenderam os irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco, o padre Belchior Pinheiro e José Joaquim da Rocha e o deputado Moctezuma. José Bonifácio não se encontrava nessa sessão. Foi preso em casa. Por resolução do Conselho de Estado, então organizado, foram deportados para a Europa, os 13 irmãos Andradas, José Joaquim da Rocha, padre Belchior Pinheiro, todos líderes da campanha da independência. A fim de elaborar o projeto de Constituição, o imperador criou o Conselho de Estado, constituído por 6 ministros e de mais 4 personalidades políticas, todos brasileiros. O Conselho trabalhou com tanto afinco, com tanta dedicação, que em dezembro de 1823 estava pronto o projeto constitucional, baseado e apresentado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Constituinte. E no dia 25 de março de 1824, o imperador outorgou. Isso, esse termo outorgou, muito bem, viu? Parabéns. Significa o quê? Isso, significa impôs. O imperador impôs aquele projeto, impôs a sua vontade, para que ele tivesse ali então maiores poderes. Como eu já falei, os 4 poderes que a Constituição de 24 indicava, Dom Pedro I ficaria chefiando 2. Então, a partir daí, você tem que ter uma compreensão de que ele
queria aumentar o seu poder, não queria correr risco que seu poder viesse a ser questionado. Não é verdade? Isso, não é? Dom Pedro I, inclusive, era um fã de Napoleão Bonaparte. Por isso que às vezes alguns fãs, do ponto de vista político, colocam em prática aquilo que seus ídolos faziam. Temos aqui, uma imagem e um comentário sobre Dom Pedro I. Conhecido por ser mulherengo e bom vivant, Dom Pedro também tinha seu lado autoritário e arrogante. Ele assistia aos trabalhos da construção do Paço Imperial à esquerda, na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Tá bom? Deu para entender? Então, esses 4 poderes dão aí uma força do que era o governo de Pedro I e todo o seu autoritarismo. Não é verdade?